corpo mais frio. Dessa forma, a energia nunca é criada, mas sim transformada. As frases abaixo exemplificam a ocorrência desse fenômeno. Como você verá, todas elas apresentam orações adjetivas introduzidas pelo pronome relativo que. Reescreva-as retirando o que de cada uma delas. Faça as alterações necessárias. A. A energia química que existe nos componentes dentro de uma pilha é transformada em energia elétrica. Pronto. O que vocês tinham que fazer nessa questão era o seguinte: vocês iriam reformular a frase, refazer a frase, retirando o pronome que, tá certo? Como é que eu poderia reescrever essa frase aí? A energia química que existe nos componentes dentro de uma pilha é transformada em energia elétrica. Tirando esse que palavra eu poderia usar que não modificasse o sentido da minha frase, mas eu não usasse esse pronome, pessoal? Como é que vocês colocaram? Como alguém, quem fez aí essa questão? A frase poderia ficar assim, eu vou dizer a primeira, certo? E vocês vão tentar, se não tiverem feito, fazer a letra C, o item C, o item B e o item C. Nessa frase, a energia química que existe, tirando esse que, eu poderia usar a palavra existente. Ao invés de usar que existe, eu poderia usar a palavra existente. Por exemplo, a energia química existente nos componentes, né? E termina a frase. Dentro de uma pilha é transformada em energia elétrica. Perfeito, Sara. Exatamente isso. Então, vocês iriam fazer isso em todas as frases, né? Obviamente, reescrevendo a frase, retirando o pronome, ok? A letra B, pode ler, Ingrid, por favor. A energia química da gasolina é transformada em energia mecânica que faz o carro se movimentar. Pronto. Nessa frase, o que está lá no final? Que faz o carro se movimentar. Tirando esse que, como ficaria? Que faz? Eu poderia usar a palavra. Ao invés de usar. Perfeito. Ao invés de usar que faz, eu iria usar fazendo. Então a frase ficaria da seguinte forma: a energia química da gasolina é transformada em energia mecânica, fazendo o carro se movimentar. Ótimo. Letra C, Ingrid. A energia química dentro dos alimentos é transformada no nosso organismo em energia, que ajuda o nosso corpo nas atividades diárias. Eu poderia trocar retirando esse que aí. Que ajuda. Ficaria como, pessoal? Exatamente, Lívia. Ajudando. Perfeito. Então a frase ficaria: a energia química dentro dos alimentos é transformada no nosso organismo em energia, ajudando o nosso corpo nas atividades diárias. Você iria repetir toda a frase, né? Só trocar o que ajuda por ajudando. Perfeito. Passando aí para a segunda questão. Vai continuar a leitura, Ingrid? Pode ser. Como podemos observar na questão anterior, conhecer os mecanismos que a língua oferece nos possibilita novas formas de expressar a mesma coisa. Se usarmos esses conhecimentos a nosso favor, expandiremos nosso vocabulário e, mais que isso, evitaremos problemas textuais, como falta de coesão. O pronome relativo que, por exemplo, é um elemento importante na coesão referencial. Quando bem utilizado, torna o texto mais fluido e claro. Pensando nisso, reorganize o texto a seguir utilizando o que para ajudar na coesão referencial, faça as modificações necessárias. Pode ler. Pilhas. As pilhas são dispositivos. As pilhas possuem dois elétrodos e um eletrolito. No elétrodo e no eletrólito ocorrem reações
de oxirredução espontâneas. As reações oxirredução espontâneas geram corrente elétrica. Esses dispositivos receberam esse nome porque a primeira pilha a ser criada foi inventada por Alessandro Volta, no ano de 1800. A primeira pilha era formada por discos de zinco e cobre separados por um algodão embebido em salmoura. Os discos de zinco e o cobre, separados por um algodão embebido em salmoura, eram colocados de forma intercalada, um em cima do outro, empilhando os discos e formando uma grande coluna. Como era uma pilha de discos, começou a ser chamada por esse nome. Pronto. O que vocês deveriam fazer nessa questão era reescrever esse texto que a Ingrid acabou de ler, sem tantas repetições. Ou seja, vocês usariam o pronome que para auxiliar vocês na construção desse texto. Tá certo? Vocês percebem aqui já no começo, quando diz assim, as pilhas são dispositivos. As pilhas possuem dois elétrons. Você já vê que fica repetitivo o seu texto. Fica uma repetição que não é necessária, né? Sem necessidade. Então, você faria reescrever esse texto utilizando o pronome que para auxiliar. Alguém fez essa questão e poderia ler no microfone, já que é uma questão um pouco grande. Ninguém, pessoal? Eu vou ler uma sugestão de resposta para vocês, tá certo? Não é obrigado o seu texto ter ficado igual ao que eu vou ler, tá certo? A resposta que eu vou ler pode ter ficado parecida. É só uma sugestão de como poderia ficar. Acompanhe, tá certo? Como é grande o texto, vocês vão acompanhando. Se você não tiver feito, você vai acompanhando no texto que tem aí em cima e vai fazendo as anotações. Depois você reescreve, tá certo? Poderia ficar assim. Vou ler para vocês. As pilhas são dispositivos que possuem dois elementos e um eletrólito, nos quais ocorrem reações de oxirredução espontâneas que geram corrente elétrica. Esses dispositivos receberam esse nome porque a primeira pilha a ser criada foi inventada por Alessandro Volta no ano de 1800. E era formada por discos de zinco e cobre separados por um algodão embebido em salmoura. Estes eram colocados de forma intercalada, um em cima do outro, empilhando os discos e formando uma grande coluna. Como era uma pilha de discos, começou a ser chamado por esse nome, tá certo? Não é obrigado o texto de vocês ter ficado igual, mas pelo menos parecido. Percebam que quando você usa os pronomes no seu texto, né, além da coesão, do seu texto ter coesão, o texto ainda acaba ficando menor. Percebam aí que o texto que a Ingrid leu, né, por ser muito repetitivo, fica até maior e mais cansativo de ser lido. Tá certo, pessoal? Então, você usar esses pronomes relativos nas suas redações é uma boa, vamos dizer assim, uma boa pedida, né? Uma boa, entre aspas, uma boa jogada, né? Para evitar repetições desnecessárias. Terceira questão. Ingrid ou alguém que queira ler? Eu continuo. Pode ler, Ingrid, aí a Letícia lê as outras questões, certo? Beleza. Leia. As matérias, em geral, possuem propriedades inerentes. São elas a massa, medida de quantidade, extensão, espaço que ocupa, inércia, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade e porosidade. Essas são as propriedades gerais. Além delas, temos as propriedades funcionais, que são comuns a determinados tipos de matéria. No trecho,
Temos as propriedades funcionais que são comuns a determinados tipos de matéria. Que mudanças de sentido ocorreriam se não houvesse a vírgula no período? Classifique as orações adjetivas em ambas as situações. Pronto. Nesse período aí que a gente já acabou de ler, se fosse retirada as vírgulas, pessoal, qual seria a mudança de sentido aí que essa frase, que ocorreria nessa oração? Vocês estão percebendo aí? Que tem as vírgulas. A pergunta é, se essas vírgulas fossem retiradas, essa oração passaria a ser um outro tipo. Que tipo seria? Vocês sabem? A gente viu essa questão aí, que um tipo de oração que um tipo é de oração com vírgulas, é um nome, né? Um tipo, que são as explicativas, e sem as vírgulas passa a ser o quê? Passaria a ser o quê, pessoal? Exatamente, Maria Lúcia. Exatamente, Sara. Sem as vírgulas, então é o que vocês vão colocar na questão, tá certo? Vocês vão explicar. Sem as vírgulas, né? Vírgula. Teríamos uma oração adjetiva restritiva. Teríamos, é um pouquinho grande tá, essa questão. Aí coloquem, teríamos uma oração adjetiva restritiva. Vírgula, pois limitaria. Se vocês tiverem colocado parecido com isso, aí está correto, tá certo? Pois limitaria o sentido dessa frase, dessa oração, tá certo? Não é obrigado vocês colocarem com as palavras que eu estou dizendo, tá certo? Mas com esse mesmo sentido. E sem as vírgulas, a oração passaria a ser restritiva, porque estaria restringindo aí o sentido, né, da oração. Ok? Aí, pronto. Já com a vírgula, pessoal, ela estaria, qual seria, o que a frase seria e o que ela estabeleceria? Sem as vírgulas, sem a vírgula é restritiva. E com a vírgula, seria o quê? Coloquem aí para mim no chat ou respondam no microfone. Exatamente. Com a vírgula, ela é explicativa. Ou seja, né, o próprio nome já diz, pois está explicando um termo, está explicando ou acrescentando uma explicação aí na nossa oração. Então, a resposta é basicamente isso. Sem as vírgulas seria restritivo, porque está delimitando aí as informações, e com a vírgula seria explicativa e estaria explicando, acrescentando uma informação na minha oração. Ok? Letícia, quarta questão. Analise o trecho abaixo e responda ao que segue. Outros tipos de energia estudados pelos cientistas são energia gravitacional, energia potencial elástica, energia química, a dos explosivos, energia térmica, estados de agitação das moléculas e energia elétrica, diretamente associada a cargas elétricas. A. Separe do trecho acima as orações subordinadas adjetiva, restritiva, reduzida de particípio. Pronto. A gente viu que a oração aí, quando ela está reduzida, o verbo ou fica no particípio, né? No indicativo, no particípio, ou no gerúndio. Nesse caso aí, vocês vão tirar a parte aí da oração que tem esse verbo no particípio, pessoal. Qual seria essa parte? Uma partezinha que tem aí no texto bem pequena. Vocês saberiam me dizer qual seria a oração aí reduzida? A oração adjetiva reduzida? Lembrando que o verbo está no particípio. Pessoal, vocês não fizeram não, essa atividade?
Mas se não fizeram, não tem. Já que não fizeram, né, se não tiverem feito, mas vocês podem ler agora. Procurem aí, é só vocês procurarem pelo verbo, no particípio, como eu expliquei ontem. Por exemplo, eu vou dar aqui um verbo bem simples: dançar. No particípio seria dançado e no gerúndio, dançando. Então, procurem aí o verbo no particípio, que tem aí nessa oração. Outros tipos de energia estudados pelos cientistas são a energia gravitacional, energia potencial elástica, energia química, etc. Qual é aí nessa oração? Eu tenho isso, Sara. Então, a oração vai ser o verbo e o restante da oração. É estudados pelos cientistas. Tá certo? Exatamente isso. Estudados. Aí vocês coloquem aí entre aspas, tá certo? Estudados pelos cientistas. Percebam que o verbo está aí no particípio, né? Estudados. Item B. Letícia? No trecho, há também uma oração subordinada adjetiva explicativa, reduzida de particípio. Identifique qual é e a desenvolva. Pronto. Vamos lá. Vocês identificaram, né? E essa oração, ela está relacionada a quê, pessoal? A é estudadas pelos cientistas, tá certo? Estudados pelos cientistas. Ok, Lívia? Na B, essa oração está relacionada a que parte aí do texto, pessoal? Qual é a oração explicativa e a que ela está relacionada? Vocês saberiam me dizer? Lembrem aí que está entre as vírgulas, né? Tem a vírgula aí para auxiliar vocês, a explicativa. Não conseguem identificar? Então, eu vou dizer para vocês vão colocar o seguinte. Vocês vão colocar diretamente, escrever, tá certo? Retirado aí do quadro. Diretamente associada às cargas elétricas. Essa parte do texto. Diretamente, né? Coloquem aí entre aspas. Associadas às cargas elétricas. Aí, o que é que a gente deveria usar para essa oração deixar de ser reduzida? Tem só assim, né? Vocês vão colocar aí a oração reduzida, que é a seguinte, né? Diretamente associada às cargas elétricas. A gente iria adicionar só uma classe gramatical aí, que é o pronome. Que pronome é esse, pessoal? Que a gente já viu no livro, viu na gramática, que sempre é usado. Na maioria das orações subordinadas adjetivas é usado. Qual é o pronome? Relativo. Exatamente. Exatamente, Ingrid e Letícia. O pronome que. Então, como ficaria a frase? Energia elétrica que é diretamente associada às cargas elétricas. Então, você iria colocar esse que aí na oração. Ok? Aí ela deixaria de estar reduzida. Passando aí para a página 48, né? A gente tem aí emprego da vírgula nas orações subordinadas adjetivas. Primeira questão. Vimos anteriormente que existe uma diferença semântica entre as orações subordinadas adjetivas restritivas e as explicativas. Essa diferença é expressa, basicamente,
pelo uso ou não de vírgulas. Pontue, quando necessário, as orações abaixo, considerando o sentido e a sua intenção comunicativa. Então, aí eu tenho dos itens A até o item E, e vocês teriam que pontuar essas orações quando fosse necessário, respeitando a intenção comunicativa da oração, ok? Na primeira oração, precisamos estudar os fenômenos que são físicos e os que são químicos. Nessa oração, pessoal, na letra A, vocês acham que tem necessidade de vírgula em algum lugar? Lembrem que nem sempre vai precisar, tá certo? Na letra A, observem aí, precisamos estudar os fenômenos que são físicos e os que são químicos. Vocês acham que tem necessidade de colocar alguma vírgula? Perfeito, meninas. Nesse caso, não há necessidade, né, de se colocar vírgula. A oração aí é restritiva. Então, não precisava pontuar essa opção, ok? Na letra B. Os fenômenos físicos que não implicam na mudança da composição da matéria são estudados pela física. Nessa oração, eu precisaria de vírgula, de pontuação em alguma parte dessa frase? Sim. Em quais partes, pessoal? Depois, vocês coloquem aí só depois de que palavra, tá certo? Depois de que palavras eu precisava aí da vírgula? Os fenômenos físicos que não implicam na mudança da composição da matéria são estudados pela física. Vamos lá. Vou ler a oração pausadamente para vocês. Os fenômenos físicos que não implicam na mudança da composição da matéria são estudados pela física. Isso, correto. Então, os fenômenos físicos, vírgula, que não implicam na mudança da composição da matéria são estudados pela física. E tem uma outra vírgula aí nessa oração, pessoal. Bom, vocês saberiam me dizer onde é? Depois de físicos, correto? Exatamente, Letícia. Letra C. Correto, viu? Depois de físicos e depois de matéria. Letra C. Os fenômenos químicos, os quais provocam mudanças na composição da matéria, são tema da química. Nesse caso aí, eu preciso colocar... Está faltando vírgula aí em algum lugar da frase do item C? Os fenômenos químicos, os quais provocam mudanças na composição da matéria, são tema da física. Sim, necessita. Depois de que palavras? Observem aí a oração. Exatamente. E falta uma vírgula ainda. Perfeito. Depois de químicos e depois de matéria. Então, vocês vão adicionar aí a vírgula, tá certo? Depois de químicos e depois de matéria. Na letra D. O ato de rasgar um papel, que é um fenômeno físico, não provoca mudanças na composição da matéria. As partes menores, que continuam sendo papel, ainda são formadas pelos mesmos componentes. Nessa frase aí, sim, precisa de vírgula, mas eu quero que vocês me digam aí onde é que está faltando vírgula, porque vocês estão vendo que não tem vírgula, né? Nem nenhum lugar. Onde vocês colocariam primeiro em papel, o ato de rasgar um papel, vírgula, que é um fenômeno físico, não provoca, e aí? Depois de papel, correto. Ainda está faltando aí mais vírgulas. Onde seria? Depois de físico, muito bem. Então, o ato de rasgar um papel, vírgula, que é um fenômeno físico, vírgula,
não provoca mudanças na composição da matéria. Né? Ponto final. Nessa segunda oração aí, tem mais vírgula ainda. Depois de onde? Depois de papel, de novo. Mas antes dessa parte aí, tem uma vírgula também. Ó, as partes menores, que continuam sendo papel, ainda são formadas pelos mesmos componentes. Exatamente, Ingrid. Depois de menores e depois de papel. Ok? Letra item D, né? Agora? Não, item E. E último item dessa página. Se decidirmos queimar o papel, teremos um fenômeno químico. As cinzas que se formarão terão uma composição diferente do papel. Na E tem vírgula, exatamente. E onde seria a vírgula aí dessa oração? Ó, não. As cinzas que se formarão terão. Não. Vamos lá, ó. Leiam aí. Se decidirmos queimar o papel, teremos um fenômeno químico. As cinzas que se formarão terão uma composição diferente do papel. Só tem uma vírgula aí nessa oração. É depois de qual palavra, pessoal? Não. Preste atenção na pausa da leitura. Se decidirmos queimar o papel, teremos um fenômeno químico. As cinzas que se formarão terão uma composição diferente do papel. Tem uma pausa aí onde? Nessa oração. Não. Leiam a frase, né? Ou escutem a frase, onde é que eu tenho uma pequena pausa aí nessa oração. Vou reler, tá certo? Para vocês. Se decidirmos queimar o papel, teremos um fenômeno químico. As cinzas que se formarão terão uma composição diferente do papel. Pronto, eu vou passar para a próxima questão quando vocês me disserem aí onde é. Não, pessoal. Exatamente, Sara. Depois de papel. Preste atenção aí, ó. Se decidirmos queimar o papel, tem uma pausa, teremos um fenômeno químico. As cinzas que se formarão terão uma composição diferente da do papel. Então, vai ser a vírgula aí na primeira oração, depois de papel. Tá certo, pessoal? Ok? Terminada aí essa Por isso que estava a dificuldade, né, pessoal, de vocês dizerem a resposta. Porque aqui no meu não, tá certo? Então foi apenas uma confusão aí, porque já estava respondido, vamos dizer assim. Por isso que eu estava achando estranho, ninguém me dizer a resposta, ninguém me dizer a resposta aí correta. Pronto. Então é depois de papel, por isso que vocês não me disseram antes, mas enfim, é depois de papel, tá certo? Se já tem, então, ótimo. O capítulo 4 aí da gramática, pessoal, nós não vamos usar a gramática agora. Nós só vamos usar a gramática agora quando nós estudarmos essa parte aqui desse assunto lá no livro de vocês. Porque na gramática, como só tem a parte gramatical, né, da língua portuguesa, passa para os assuntos assim bem rápido, porque só tem assuntos gramaticais. O livro de vocês não, é dividido em interpretação de texto também. Então, agora a gente vai passar para
A gente vai passar para o capítulo 4. Deixa eu só pegar aqui meu livro para me dizer para vocês o que é que a gente vai fazer. O que é que vocês vão fazer em casa. O capítulo 4 do livro de vocês inicia com uma introdução aí sobre o gênero que nós vamos estudar. Que no caso aí do livro de vocês é o gênero notícia, tá certo? Como não vai dar tempo nós lermos a notícia aí que traz no livro de vocês, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a atividade da página 145 até a 147, tá certo? Até porque é só interpretação da notícia que vocês vão ler. Então, vocês vão fazer a leitura e vocês conseguem responder, tá certo? Para terminar aqui a nossa aula, os 4 minutos que faltam aí, a gente vai discutir só um pouco sobre o gênero notícia, que é o gênero que a gente vai estudar nesse capítulo do livro de vocês. Aí, na primeira parte aí do capítulo, começa com algumas perguntas. Primeira pergunta. Vocês me respondam aí no chat, tá? Ou pelo microfone. A pergunta que tem para vocês. Você lê notícias com frequência? Alguns estão respondendo que sim, outros que não, né? Mas, normalmente, se a gente não lê notícias, hoje em dia, na internet, né, é cheio de notícias. Antigamente, se usava muito, se lia muito jornal. Algumas pessoas ainda têm o hábito, né, de ler jornal. Mas, normalmente, quem é mais jovem vê essas notícias mais na internet mesmo. Se não lê as notícias, mas a gente escuta essas notícias aí no Instagram, nas redes sociais que nós usamos, ok? Aí a segunda pergunta tem assim, qual é a principal função social da notícia? O que é que vocês acham? Qual é a função da notícia, pessoal? Exatamente, Letícia. A principal função da notícia é nos deixar, né, informados sobre as coisas que acontecem no Brasil e no mundo. Aí na questão 3, diz assim, entre os inúmeros fatos que acontecem diariamente, porque somente alguns são são temas de notícia. Primeira pergunta é essa. Se acontece tanta coisa aí no mundo, por que é que só algumas coisas, as que acontecem, viram temas de notícia? E quem é que escolhe os fatos que serão noticiados? Por que é que vocês acham aí que mesmo tendo tanta notícia no mundo, obviamente, né, tem várias, todo dia acontece várias coisas aí pelo mundo. Exatamente. Porque são informadas para nós, imagine se tudo, né, fosse virar notícia, a gente ia passar o dia inteiro, a gente já vê várias, né, notícias, imagine se fosse toda notícia, né, tudo que acontecesse fosse noticiado. E quem é que escolhe, pessoal, essas notícias para serem repassadas para a sociedade? Verdade, né? Quem escolhe essas notícias aí para serem repassadas são os editores dos jornais, das revistas, dos sites de fofoca, né? Que até o site de fofoca agora também dão notícias sobre política, sobre tudo que acontece aí de relevante no nosso país é noticiado, seja por meio de jornal, na TV, seja por meio de sites, seja por meio de páginas do Instagram, do Facebook, tudo é noticiado. Aí, só para encerrar, tem só aqui caracterizando o gênero, tá certo? Que diz assim, a notícia é um texto jornalístico mais ágil e dinâmico, responsável por informar as pessoas acerca dos fatos e assim contribuir para que ela conheçam melhor a realidade que a cercam.
Então, é só para terminar, pessoal, é o que vocês disseram. As notícias servem basicamente para nos informar. Como atividade de casa, vocês vão ler a notícia, tá certo? Que tem aí no livro de vocês, e vão responder as questões. Tchau, pessoal. Vou colocar agora a atividade lá no Google Sala de Aula, tá certo? E até a próxima aula. Até amanhã, no caso. Fiquem com Deus.